E me parece que a maioria da população, assim, tá mais ou menos torto, mas tá torto. Não... É difícil um cara tá certinho, né? Assim, uma coisa que eu penso muito, não é nem julgando, tá? É uma constatação do que nós fomos fazer, fomos escolhendo conforme sociedade ao longo dos tempos. O que o ser humano conseguiu fazer, ele conseguiu deixar de fluir o que seria a seleção natural. O que eu quero dizer? O ser humano é o único que, mesmo não tendo uma perfeição orgânica, a gente consegue dar condições para aquela ineficiência orgânica sobreviver. Sim. Então, por exemplo, uma coisa bem simples que acontece torta à direita, e assim, não é certo e errado, é só uma constatação minha. Hoje, a gente tem muitos nascimentos via cesárea. E grande parte acontece porque precisa para salvar ou o bebê ou salvar a mãe. Ou não? Tem médico que prefere fazer cesárea, né, do que... Sim, mas eu nem queria entrar nesse mérito. É polêmico. É polêmico. E assim, respeito todos, escolha de cada um, mas assim, o que eu quero trazer é só essa reflexão. Nós, seres humanos, a gente consegue impactar, porque antigamente, se não existia uma eficiência orgânica, nenhum dos dois sobreviveria. Nem a mãe, nem o filho, ou um dos dois. E aí, automaticamente, essa estrutura biológica não ia dar sequência a essa linhagem ineficiente. Exato. Não estou falando assim em relação a abortar, nada disso. Eu estou falando só uma constatação. A gente vê isso nos animais. Sim. Se não tem uma organização biológica estrutural, tanto da mãe quanto da cria, eles infelizmente não sobrevivem. O que a gente tem feito ao longo de todos esses séculos é dar condição de vida. Pô, fantástico. É claro. Fantástico. Só que tem muitas estruturas que são ineficientes pensando nessa questão orgânica. E por que são ineficientes? Porque se não tivesse essa condição que a gente tem hoje de tecnologia de conhecimento, não sobreviveria. Exato. Eu sou um caso desse, porque eu nasci de cesárea. Minha irmã também. Então, olha só. Meus filhos nasceram de cesárea, os 3. São réplicas de ineficiências orgânicas que estão aí, prosperando. Né? Sim. Então, pensando nisso, foi exatamente a forma que eu tentei buscar. Assim, pô, por que tem tanta gente doente? A humanidade está doente? Cara, talvez esteja porque a gente não respeitou esse processo. A gente consegue impactar isso. Eu não estou falando que está certo ou está errado, mas é uma constatação. E agora, o que a gente faz com isso? Exato. Pô, a minha missão hoje é dar suporte e ajudar aquelas pessoas, através da forma que eu penso, de despertar algumas coisas que ainda não foram estruturadas, vamos dizer assim. E é possível. Eu achava que não. Tipo, a pessoa nasceu com determinada característica, ele vai morrer com isso. Hoje eu vejo que não. Por quê? Porque é tão maluco. Tem muitos pacientes que fizeram exames de antes e depois do meu trabalho, que eu consegui ver, e até mesmo meu paciente, que mudou a estruturação óssea da cabeça. Então, pacientes que tinham desvio de septo, eles desenvolveram um alinhamento do nariz, só que o mais maluco é que teve uma mudança dos ossos mais profundos. E aí, assim, hoje, o que eu sempre comento para aqueles que me procuram, assim, a cirurgia de desvio de septo, infelizmente, o resultado dele é muito pequeno, pensando no longo prazo. Curto prazo ele é muito bom, mas médio prazo mais ou menos, longo prazo é horrível. Porque, infelizmente, todas as cirurgias são feitas na parte mais superficial, onde é visível, onde a gente tem essa primeira entrada. Só que quem leva o alinhamento do nariz são as estruturas ósseas mais profundas. Se a gente não consegue organizar lá dentro, isso aqui vai ficar torto. Eu já fiz cirurgia de septo 2 vezes, de desvio de septo 2 vezes, as 2 voltaram. Lembra que eu falei que meus dentes vão para o lado e minha cabeça para o outro? Olha disso, que existe uma torção do meu crânio. E essa torção faz com que a gente tenha essa incoerência.